bem-vindos para quem está nos assistindo também. E antes de falar diretamente das formas do próximo verão, vamos analisar as palavras-chave. Assimetria, texturas, cut-out, que são os vazados, lace-up, amarrações ou ainda os volumes. Muitos de vocês podem estar se perguntando de novo algumas palavras-chave das duas últimas estações? Sim, só que a gente tem que analisar que elas vêm com alguns detalhes diferenciados. Ilustrando o que eu falei, a parte de assimetria. A gente saiu de duas estações onde a simetria estava mais arredondada, mais orgânica. A gente volta de falar agora numa intensidade maior das assimetrias mais geométricas, principalmente pontiagudas. Trabalhar a história de ombros diferentes é importante, não só um ombro só, não só a amarração no pescoço, mas também a ideia de ombros diferentes com uma amarração que vem dessa ideia do lace-up, que já está usando e vai ser intensificado até o próximo verão. Texturas. Elas vêm ganhando cada vez mais destaque, podem ser texturas muito leves em base de transparência, organzas, chifões tradicionais que tenham aqueles trabalhos de fios coupé, ou ainda a história dos tules. Os tules voltam a aparecer, mas não só os tradicionais, principalmente os que têm desenhos diferenciados. A ideia de trabalhar o fosco e o brilhante em materiais pinçados. A textura da renda, ela é importante, mas muitas vezes ela não vai aparecer pura e bucólica. Ela vai aparecer com vivos, principalmente vivos mais intensos, até vivos em couro, para dar um ar mais pesado. E por último, essa textura crinkle, amassada, que tem o linho. Não só o linho tradicional, mas as cambraias de linho também, que a gente pode usar elas até para fazer a questão das transparências. Cut out, os vazados. Para quem achava que eles iam ser algo pontual em uma estação, eles continuam aparecendo com muita força. Podem ser tradicionais na parte superior do ombro, onde muitas marcas podem continuar explorando isso, afinal serve para diversas faixas etárias. Palmer Harding, que tem usado e abusado de criar a parte de camisaria com muita novidade, com muita informação, usando o efeito do cut-out juntamente com o lace-up. E os vazados nos blazers, eles são muito importantes. A principal diferença com a estação passada é que a gente falava de uma estação mais simplista, onde a gente tinha medo de ir muito além. Agora a parte de aviamentação das peças é extremamente importante. E essa ideia dos vazados, ele não vai ficar só na parte superior, ele vai para a parte dos bottoms também, incluindo saias e shorts e calças. Lace up, as amarrações. Sempre que a gente fala de verão tem um conceito navy que vem à tona. Não só por conta das campanhas que estão sendo feitas e dos desfiles que foram feitos abordando a questão do mar, do oceano, mas o navy é sempre comercial. A gente utilizar essa ideia das cordas, das amarrações, mas fugindo dos tradicionais, marinho, vermelho e branco, e colocando uma cor mais nova, como um turquesa, vai fazer toda a diferença. Lace up na coleção da Dundas, que ele vai acontecer na parte dos tops, mas ele vai ter um desdobramento para a parte das saias e das calças também. Quando a gente pensa em unir as partes da roupa, a gente pode utilizar os polissés feitos no próprio tecido ou ainda aviamentos pensados para estar fazendo a junção desses pedaços. Não sei para vocês, mas sempre que falam para mim assim de muitas amarrações, reguladores, dá uma sensação meio futurista. E eu deixei essa última imagem para mostrar para vocês que muitas vezes a gente pode trabalhar com tecido que tem a rusticidade do linho, pode usar ele com um pouco de sofisticação, trabalhando com o fio tinto, mas usar esse excesso de amarração. Eu tenho para mim que cada vez mais que essa nova geração, a geração Z, a geração TikTok, quer peças mais complicadas na maneira de se vestir. E os volumes? Diferente da estação passada, que a gente falava assim, um verão, onde vai ter um volume armado, a gente tem a presença do volume, mas muitas vezes ele vai acontecer em tecidos mais fluidos, então ele não vai ficar tão estruturado. Ele pode acontecer na barra de um top, na manga de um vestido camisa, e os conceitos de bubble hem, as versões ballonnet, elas apareceram nos desfiles, mas o que aqui foi de mais relevante é que muitas vezes o tecido não era tão empapelado e não ficava aquele volume tão grandioso.
Indo para os tops, começando pelos bandôs. Os bandôs não querem nos abandonar, vem de toda essa influência da moda praia, que cada vez mais a gente tem um hibridismo. Muitas vezes no guarda-roupa da mulher hoje não tem uma separação. A roupa da praia, a roupa do lazer, a roupa do campo. O figurino, né, o nosso look diário está cada vez mais incorporado. Fora isso, diversos estilistas tiveram um tempo durante a pandemia para pensar e ver o que era mais relevante em sua coleção e até repensar se eles estavam imprimindo o seu estilo próprio. Daqui a pouco vou citar um caso para vocês. Então o bandô aparece com amarração na parte da frente, amarração no pescoço. Eles podem ser simplistas na modelagem, ser apenas uma tira, mas aqui um tecido de jacquard, principalmente com bordado feito à mão, dá uma valorização. Ou até pegar a estilização do bandô e colocar mangas compridas, como aconteceu na coleção da Coperni. A indicação aqui é a malha Trilobal Sport. É um tecido que ele é super indicado, tanto para fazer moda praia, quanto para fazer moda do dia a dia, não para fazer só os bandôs também, mas os bodies que eu vou mostrar a seguir. Os bralettes não querem nos abandonar, eles podem vir com essa presença marcante do cetim. Coleção da Lacoste, trabalhando muito essa ideia de um tecido mais espesso, que é o neoprene, para estar renovando a ideia do bralette. E quando a gente fala que cada vez mais tem um mix de informação, aqui é o bralette que ele poderia ser só romântico, porque ele está na renda, mas ele tem esse decote nadador, o que deixa ele com uma cara mais esportiva. Eu acho que a gente tem que fazer um ponto de análise, porque muitas vezes eu estou dando uma olhada no Instagram e tem marcas chamando bralette de cropped e vice-versa. Então, pontuar realmente o que é cada um. Aqui no caso a gente vai falar dos corsês, eles são mais alongados do que os bralettes. Eles podem vir estampados ou numa estrutura de jacquard. Em aspecto de couro, isso tem acontecido em muitas marcas que não está deixando o couro para o inverno, está deixando ele permear em todas as estações. E hoje eu daria esse aqui o mais importante, da coleção do Hermano Cervino. Ele foi praticamente um review muito similar na coleção da Vivienne Westwood, tanto no inverno passado quanto nesse verão. E o detalhe dele de modelagem dele ser mais cavado. Se a gente usa uma calça mais baixa, vai ter o efeito do cut out. Se usa uma calça ou uma saia na cintura no lugar certo, não tem o efeito do vazado. E os croppeds, que são tops curtos, eles podem aparecer em renda com amarração, podem aparecer em versões do casual flow check, que é bem similar a esse desenho, ou a cambraia de linho. Tem a ideia do volume na manga, dando um sinal mais romântico e amarração na parte de baixo. Adoro essa terceira imagem, porque aqui a gente tem nítido a presença de um bralette, então está mostrando que ela está usando uma lingerie. Essa ideia do metalizado, que sempre remete a futuro, que sempre remete a tecnologia, mas se a gente olhar a parte de baixo, é um camuflado. Aqui a gente tem praticamente uma tradução do Y2K, desse visual de quem quer relembrar a década de 2000. Halter neck é a história de abraçar o pescoço. Volto a falar, pode ser com aviamento, pode ser o próprio tecido dando um abraço no pescoço, mas aqui trabalhando com assimetria, ou com aviamento na parte frontal, formando aqui o efeito do drapeado com amarração no pescoço. Criss-cross top. Esse tipo de criss-cross, esse tipo de transpasse, ele não vai ser importante só na forma do top, ele vai para o vestido também. Pode ser em paetê, couro ou ainda sinalizando uma alfaiataria reconstruída. As batas, acredito muito, principalmente com bases mais naturais. Podem ser cambraias de linho com decote profundo, ombro a ombro, só que tem amarração, renovando a bata, ou ainda a ideia da renda. A renda, nesse caso, ela ser usada com menos brilho, característica de algodão, é o essencial. Camisetas, aqui dividido em dois blocos. Ela pode vir com esse visual mais old school, mais vintage, que é importante. Seguindo essa tradução do Y2K, dessa geração que viveu na década de 2000, quem eram, né, as personalidades da época. Então, aqui no caso, Dolce & Gabbana fez uma reverência muito forte a J.Lo. E as versões cropped, elas já tinham sido comentadas no verão passado e vão se manter para o próximo verão. Seguindo essa história toda que vem da roupa do surfista, da roupa do mergulhador para ser usada no dia a dia, duas coleções fizeram isso com muita elegância. Coperni e a coleção da Nina Ricci.
Nesse caso, eu me sinto até um pouco na obrigação de explicar. Porque se eu falasse assim, coleção da Nina Ricci, e se eu não estivesse vendo nada, eu ia pensar numa coleção romântica, floral, que para mim sempre foi a essência. Durante o período de pandemia, ela teve um tempo para repensar. Ela e o marido são mergulhadores, e ela quis incorporar um pouco da realidade dela na criação do produto. Então, primeiramente, ela usou materiais mais conscientes. Não estou dizendo que nenhuma marca vai fazer esse upload de uma vez só, mas a gente tem que pensar nisso, né, com consciência. Mas ela procurou colocar mais o estilo de vida dela na coleção que ela desenvolve. Então, ao trabalhar essa ideia da camiseta como se fosse a lycra do surfista, a lycra do mergulhador, agora começa a aparecer como um figurino para os centros urbanos. A ideia das malhas teladas para estar fazendo camisa e estar fazendo uma mescla aqui de estampas. E por último, o coordenado que ela está usando, a camiseta com a mini saia, trabalhando numa base de brilho, no caso, os paetês. Versões de polo com desenhos lúdicos, aqui no caso da Colin Locascio é uma ideia do tule, similar ao tule printed. Versão da polo mais solta, mais despojada, mais com uma transparência em malha, no caso, voal de malha. E essa última que eu gosto bastante, porque ela explora muito o lado da textura, ela está mais ajustada ao corpo, similar à malha duna. Não sei para vocês, mas quando falam de polo, para mim vem ali, né, o jacarezinho da Lacoste. A Lacoste continua fazendo polo, mas ela se renovou também. Ela usou muita malha mais encorpada, similar a neoprene, para estar desenvolvendo os produtos. Se a gente já falou da camiseta de lycra, os bodies não podem ficar de fora. Acredito muito na importância deles, eles podem ser estruturados, eles podem ter gola mais alta, podem ter o vazado na lateral, podem vir nessa categoria para ser eternizado, que é trabalhar a alfaiataria. Mas um ponto muito importante que a gente tem que repensar aqui, que os bodies vão vir muito como um facilitador numa transição de cintura que a gente vai passar. Não acredito que a low-rise vai virar de uma hora para outra, mas a gente tem que começar a pensar nessa cintura mais baixa. Acho importante a gente voltar no tempo e pensar quando a gente usava essa cintura mais baixa e foi subindo, não foi do dia para a noite. Então agora a gente tem que pensar como que isso vai ser feito. Algumas marcas vão começar a colocar alguns pitacos da low-rise na coleção. Então o body ele vai servir muito bem para fazer essa transição das pessoas que não querem mostrar tanto o corpo ou até por uma questão de trabalho. Bem-vindos! Boa tarde. Boa tarde. Na parte das camisas, as camisas são importantes e a gente passou muito um período onde todo mundo estava se vendo só pelo Zoom, então as golas estavam mais trabalhadas, muitas marcas voltaram atrás e deixaram a gola estilo mal, mais sequinhas. Os punhos alongados, eles acabam acontecendo, amarrações são importantes, abotoamentos não só decorativos, mas dá para dar esse efeito do vazado no ombro. Camisa cropped, acho que ela é muito importante, só que aqui o nozinho não pode ser tímido, não pode ser a gente torcendo para conseguir dar o nó. Tem que estar na modelagem um espaçamento maior de tecido para esse nó ficar bem à vista. A camisa com transparência pode ter um jogo para não ficar totalmente transparente, punhos diferenciados. Gosto de fazer uma analogia entre essas duas imagens, porque vai muito de encontro no que eu falei no início. As pontas, essa simetria, vamos falar mais geométrica. Só que aqui a gente tem uma base sintética e aqui um natural misturado com renda de algodão. Camisas acetinadas, acho que elas são importantes, pode ter essa gola mais elevada, volume no ombro, punho alongado, mas eu aposto muito nessa daqui da coleção da Dior. Eles reclassificaram aquela história do pijama, então assim, misturaram com o estilo esportivo e aqui eu sinalizo para vocês a importância do coordenado de 3 peças para o próximo verão. Versões de tricoline, pode ter o ombro com volume, manga 3/4. A ideia de trabalhar uma tricoline neutra e trabalhos de open work, tecidos mais abertos, que eles podem ter desenhos geométricos ou ainda desenhos florais. E eu não falei dessa imagem central porque ela parece ser muito simples, e ela é simples. Mas um detalhe aqui fez toda a diferença. Um botão é dourado, outro é de pérola. Um dourado, outro é de pérola. É um detalhe que a gente pode estar reaproveitando a parte de aviamentos ou criando um impacto novo, visual, para o nosso consumidor, que é adepto da camisa branca.
Transpasses com listras e florais em versões de linho, rendas são importantes também. Para finalizar esse bloco, padronagens. Os xadrezes, que podem ser os xadrezes inclusive de fio tinto com linho, listras e os florais. Acho que sempre que a gente fala de verão, essa ideia do floral é importante. A indicação aqui é o Comfort Printed, que é uma base que eu peço para vocês não acreditarem em mim e sim tocarem nela. É uma base que ela tem um toque de viscose, mas a composição dela é 100% poliéster e tem desenhos incríveis. Na parte do outwear, já pegando uma sequência do que foi do inverno, os coletes continuam. Pode ter uma pegada esportiva. Coleção do Brunello Cucinelli, que ele eternizou formas esportivas, só que trabalhando com o couro, principalmente com furos a laser, similar a Leather Dots. Acho muito interessante esse da Burberry, porque a gente nota aqui a ideia dele ser bicolor, mas a gente tem essa amarração, o que proporciona que a gente pode usar ele mais justo ou mais solto. Para todas as imagens, a indicação do moletinho Comfort é um moletom bem mais fininho, um peso bem interessante para verão. Bolsos canguru e manga curta, com espaçamento maior perto do pescoço, e adoro esse aqui da coleção da Miu Miu. Ele pode até ter um ar um pouco mais invernal, mas é interessante sempre ter uma peça mais quente. Vai saber se a gente vai ter outro novembro como esse. Tem o detalhe do efeito do splatter de tinta e, além disso, flores de organza bordada, valorizando o trabalho manual. Anorak. Aqui a gente vai levar bem ao pé da letra quando a gente pensar numa forma esportiva, mas que tenha um tecido repelente. Acho interessante a gente ver essa imagem, que é o esportivo com detalhes de renda. Essa que tem um lado sofisticado, glamuroso, punhos mais alongados, mas adoro a imagem central. Ela está jovial, ela vem com bloco de cor e o principal aqui é a indicação do tecido, que é o Illusion. É um tecido que ele é repelente à água. Bia, ele é transparente? Sim. Ele é repelente? Sim. E ele é tecnológico. E ele tem uma gama de cores bem interessante para a gente estar formando os blocos de cores. Bomber, com bolsos rebaixados, com esse efeito de capelete, como se tivesse uma capa. E acho muito importante para quem trabalha com o mercado jovem, o formato cropped da jaqueta Bomber. Outro ponto importante aqui, misturar o esportivo junto com o folk. Isso é um dos braços da coleção da Etro, dessa vez. Eles já vinham com essa pegada, e se alguém quiser uma dica de parceria que vem na minha cabeça agora, é Missoni e Palm Angels, que estão trabalhando muito com esse valor agregado. Spencer ou Cropped Blazer, em versões de linho, explorando as texturas, ou ainda no Summer Tweed, que é um tweed mais leve. Blazer, contraste de costura e esses dois marcando a cintura, tanto numa base mais fluida quanto numa outra mais estruturada. Versões de vazado no blazer, sou suspeita, gosto pouco, né? Mas aqui a ideia de vazados mais circulares, na parte da frente ou ainda aviamentados. Grandes marcas trabalhando com o blazer branco, o Ale falou para vocês e eu acho importante reforçar. Muitas marcas estão trabalhando esse formato do blazer over, mas a gente tem que decodificar muito isso para o mercado nacional. Então, o item-chave, cintura marcada. Pode ser com a presença de cinto, pode ser na modelagem. Eu acho que um blazer assim vai fazer muito mais sucesso, algo que marque mais o corpo. E a versão das alfaiatarias, só que tirando as bases tradicionais de alfaiatarias e substituindo isso por linhos ou cambraias. Coleção da Fabiana Philipp, pode ser até com esse ar de transparência da cambraia ou uma versão de listras com fio tinto. No grupo das saias, muitas mini saias, acredito nelas em coleções importantes, coleção da Chanel com o vazado na lateral, Dior com tecido similar a neoprene, explorando os blocos de cor e a simetria na coleção da Balmain. Não significa que a midi vai sumir. A Louis Vuitton lançou agora a campanha na Grécia. A primeira saia que apareceu foi uma midi e não uma mini. Mas em termos de proporção, a mini acaba se destacando mais. Mesmo porque cada vez as marcas querem parecer mais jovens e atingir o público da geração Z. Então a renda convivo, como eu mostrei na imagem, numa das primeiras imagens, convivo em contraste e zíper e a presença do elástico. É uma mini saia ou é uma midi? É as duas coisas ao mesmo tempo.
E a pareô, agora aqui trabalhada com esse efeito de pontas assimétricas. Comparando com o verão anterior, a gente tem uma presença maior da saia maxi. Ela pode ser utilitária, ela pode ter o efeito do matelassé. E eu gosto muito dessa última, porque se a gente olhar rápido parece uma estampa animal, mas é um animal printed ornamentado. No grupo dos shorts, o mais importante, o mais relevante é o shorts esportivo. Ele pode ter a conotação de esportivo, mas ele pode ter estampas delicadas. Ele pode ser mais evasé e ter o efeito do reflexivo. E o shorts boxer da Dior, é a terceira vez que eu mostro ele para vocês. Eu acredito muito na força dele, mas pensem nisso como coordenado como set também. E o board short? Se a gente falou tanto dessa influência de moda praia, roupa de mergulhador, ele pode aparecer estampado, ele pode aparecer com esse ar festivo, chamativo, ou ainda na versão do couro com esses furinhos. O shorts utilitário, com jogo de listras, inversões de suede, fazendo aqui a campanha mãe e filha, contraste de costura. No grupo das calças, legging com o pezinho mais prolongado, assim como a coleção do Marc Jacobs já tinha trabalhado. O pezinho estourando o comprimento e indo até o dedo da modelo. E na coleção da Balmain, sempre com esse pensamento de se rejuvenescer, a ideia do vazado na lateral. Versões de calça slim. Lá fora é muito usual as marcas usarem malhas finas, aqui a gente precisa de tecidos mais encorpados, mas é interessante essa ideia do vazado e da amarração. Michael Kors com uma cara mais pin-up, trabalhando aqui uma cigarrete mais comportada. E na coleção da Alice, onde tem a calça slim com uma saia em uma das partes, também provocando essa situação. É uma calça, é uma saia, são as duas coisas ao mesmo tempo. Calça reta, ela vai abordar muito um ar de alfaiataria, principalmente por conta dos vincos. Calça tapered, que são as calças cônicas, para o mercado jovem ela continua com muita força. Pode ser uma versão mais slouch, pode aparecer num linho com transpasse e fechamento, mas os detalhes de barras vão ser importantes. Podem ser os abotoamentos, podem ser os reguladores. E a gente passa para a flare. A flare ela pode vir com ar modernizado, efeito de sobreposição, regulador decorativo na parte do joelho ou ainda o vazado. Calça jogger, com ar mais tecnológico por conta do tecido, feita em alfaiataria, estrutura bicolor e o detalhe mais esportivo do regulador. E essa última, repito, a importância dela de misturar o esportivo com o folk. Cada vez mais as marcas estão investindo em reguladores diferenciados, sejam os étnicos, sejam com acabamento de silicone. Versões de calça wide, utilitária. Esse tipo de conjunto ele tem uma importância também, principalmente essa geração TikTok, ela não quer passar desapercebida. Se eles estão usando lá um pijama da Gucci, tem o logo, tem o Mickey, tem tudo. Então aqui o detalhe fica por conta do elástico, promovendo o nome da marca ou o logo da marca. E a wide aqui aparecendo com o linho e o cinto no próprio tecido. E slouch. Então a gente fala dessa calça mais solta, mais desencanada. O principal detalhe dela são as pregas. E as versões utilitárias, com diversos reguladores. A cintura não é aquele clochard tradicional, o clochard cada vez mais diminuindo. A gente fala de uma estrutura empapelada, mas com ar mais arquitetônico e o detalhe do regulador na barra. Falei do top crisscross, esse detalhe do crisscross, do transpasse aparecendo na calça da Corregis, impactando o cut-out na lateral. No grupo dos vestidos, vestido camiseta, pode ter um ar mais dramático, pode ter um ar mais rasgado, também dentro da ideia do vazado e as plumas embaixo, com estampa animal em base de tecido plano e na versão polo. Muitos vestidos camisa dentro das coleções. Eles podem ser de linho, de cambraia de linho, e ser aquela peça que pode ser usada para ir no shopping, mas pode ser uma saída de praia ou de piscina também. Podem ter vazados e amarrações diferenciadas. Na coleção da Philosophy, eles trabalharam o tule, misturando várias estampas de tule numa peça só para fazer um vestido camisa diferenciada.
Eles não usaram isso só no vestido camisa, eles usaram isso para algumas opções de saias também. Mas o vestido camisa ele se destacou no branco. Pode ser um vestido numa base mais leve, com renda na lateral. Pode ser uma transparência com o fio coupé para dar um efeito de textura. Pode ser uma renda onde o cinto aqui também foi dublado com o próprio tecido. E nessa imagem a gente vê uma fenda mais pronunciada. Slip dress, não quer nos abandonar de jeito nenhum. Então o primeiro deles, a gente tem a presença de listras, renda e estampa animal. Blue Marine, mas assim como Versace, juntamente com a Fendi, usou esse efeito de tom poleio, de enganar os olhos. Usou uma base muito leve como jersey e outras como transparência e fizeram esse patchwork de jeans. Tá? Então é um efeito de parecer, mas não parecer. E por mais incrível que seja, eu acho que esse primeiro é o mais importante. Porque a gente já fez vestidos camisola em cetim, em jersey, mas será que a gente já fez no linho? Será que não vai dar uma cara nova para a coleção? Outro ponto importante nos vestidos foram que grandes marcas trabalharam o shift dress ou o easy dress. Um vestido descomplicado, que pode vir com efeito de sobreposição, vazado ou ainda decote assimétrico. E quando a gente pensar no vestido romântico para a próxima estação, explorar muito esse lado sensorial de texturas. Pode ser o efeito de Ana Ruga, assim como a gente tem a indicação da Ana Ruga Júlia, com vazado nas costas. As leses continuam e também as leses de malha, que no caso bem similar à Kelly. Ainda nesse campo dos vestidos românticos, trabalhar os xadrezes, mas não os xadrezes tão tradicionais, pegar essa estrutura de linho e colocar como se fosse uma lingerie embaixo com renda. A ideia dos vestidos românticos mais fluidos, assimétricos e com vazados e, além disso, a amarração. E os trabalhos dos open works, desses tecidos mais abertos, onde a gente tem a necessidade aqui de trabalhar um macaquinho, de trabalhar um vestido mais curto na parte de baixo para não estar dando uma transparência total. Slim dress. Esse primeiro é o vestido slim, com rendas na coleção do Hermano Servino, uma fenda bem pronunciada. Outros estilistas, inclusive Stella McCartney, já tinham feito esse tipo de vestido. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é sofisticado. Agora a relevância aqui, a importância maior ficam por conta desses dois, que é o slink dress. Eles vão ser como se fosse a roupa do mergulhador, só que transformado em vestido, necessidade de bloco de cor, trabalhos de vazados, tudo isso vai dar uma cara nova e jovial. Nos drapeados, aqui com um ar mais festivo, pode ser esse na parceria da Versace e da Fendi, que tem o detalhe do vazado mais assimétrico, tem o formato do balonet, indicação da malha fluid. Esse da imagem central, mais aviamentado, com a fenda pronunciada. Acho esse terceiro muito importante, porque tem o efeito do vazado, mas tem essa amarração, que vem muito das pareôs, dos bandôs. O vestido fit and flare, mais ajustado em cima, mais aberto embaixo, ponto forte para esse tipo de forma, os vazados, o efeito do cut out. Macacões. Eu poderia ter usado diversos estilistas, mas eu quis sim deixar todos do Saint Laurent, porque eu acho que ele fez um trabalho incrível usando um tipo de artigo que é bem similar à malha Trilobal Sport, que ela tem alta elasticidade. E depois de tanto tempo em casa, depois de tempo que as pessoas, por diversas questões, usaram mais moletons e roupas mais largas, ter o conforto também, mas de peças mais ajustadas. Aonde eu queria que vocês voltassem o olhar aqui foi a diversidade de decotes que ele usou. Assim como os vestidos, os macacões vão passar para esse segmento de fit and flare, principalmente com a parte flare embaixo ou ainda na versão wide, mas todas elas abrindo mais. Quando a gente pensar no macacão wide, eles tiveram um destaque muito maior em estampados do que lisos. As ideias dos decotes também, ombro a ombro, com utilização de renda e amarração no pescoço. Macaquinho. Então a ideia de uma estampa formando um degradê, num tecido fluido mais líquido com a história do balonet, e aqui relevando a importância dos efeitos de open work. E para finalizar, pensando nesse conceito do boiler. Quando a gente pensa no boiler, seria um uniforme funcional. Pode ser de um marinheiro, pode ser de um mecânico, mas a gente traduz isso para o verão de uma maneira nem sempre tão feminina, mas a gente vai traduzir isso de alguma maneira especial,
A gente pode usar um xadrez Vichy com padrão de linho. A gente pode usar um tecido tecnológico com esse ar mais iridescente. Ou ainda, como eu falei anteriormente, reforçando agora, eternizar essa história do macacão num blazer aqui num ar de empoderamento feminino, que é o que a gente mais tem visto dentro das coleções. Minha mensagem final para vocês, que cada vez mais o hibridismo vem ganhando espaço no mercado. Não só falando de moda, mas falando de uma maneira em geral, quando a gente pensa em carros, quando a gente pensa em novos modelos de casa que estão surgindo. Então, usar formas-chaves com tecidos diferenciados pode ser uma solução prática e eficaz para a gente estar desenvolvendo as coleções. Um verão iluminado para vocês. Até a próxima!